Prazer recebê-la novamente aqui conosco na nossa jornada, né? Você tinha falado ano passado a dica, né, das gerações, eu anotei, eu falei, vamos chamar ela esse ano de novo. E assim, eu tenho acompanhado, mesmo que seja em redes sociais, o seu trabalho, a admiração que eu tenho por você enquanto pessoa, que é claro que o profissional sempre se destaca, mas eu conheço a Rafaela, né, dos nossos almoços de comadres, aprendi a conhecer a simplicidade. Quem é a Rafaela, né? A mãe do Miguel. Qual que é o nome do outro, gente? Do Do outro filho? Do Moisés. Moisés. Então, assim, é muito bom conhecer essa sua simplicidade e claro que o profissional assim é admirável. Sou sua fã de carteirinha, aprendi muita coisa com você e acho que tenho aprendido até hoje, né? A cada dia a gente está melhorando um pouquinho o nosso conhecimento, desenvolvendo como pessoa, né? Então, assim, seja bem-vinda, né? Você vai falar um pouquinho hoje sobre as gerações, para a gente poder entender essas gerações que nós estamos recebendo nos nossos programas de residência, saber lidar com os relacionamentos interpessoais, né? Desenvolver uma melhor forma para poder ensinar esses residentes nesse processo de aprendizagem, porque assim, a gente veio de uma geração totalmente diferente, e assim, as gerações que vêm entrando nos programas são também bem diferentes, e é um prazer recebê-la para poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento conosco, tá bom? Eu passo a palavra para você, não sei se a Mari vai querer falar mais alguma coisa, né? Mas estou à disposição aí, sempre em parceria, precisar, estamos juntas, né? Na semana que vem estarei visitando aí o GOL, então assim, acredito que as pessoas irão falar muito bem ainda quando eu chegar lá para fazer a visita, do quanto você desenvolveu, né, e capacitou aqueles tutores. Bom, boa noite para vocês, boa noite a todos. Gostaria de iniciar agradecendo por esse convite tão especial vindo aí da equipe da Coremu. Para mim é sempre um grande prazer estar aqui com vocês, participando, mesmo que seja de forma remota. E o tema da residência é um tema que ele pauta muito as ações da minha vida já tem muito tempo, né? Então, eu passei por um lado, por outro, já tive na unidade, já tive na superintendência, agora eu estou na Agir, mas eu estou sempre muito conectada com a residência, tanto a residência médica quanto a residência multi, e por isso eu tenho assim eu fico muito honrada com o convite, muito feliz por essa oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Eu queria pedir que se tiver alguma pergunta, que a hora que eu começar a compartilhar a tela, eu não vou conseguir visualizar os chats. E aí, se tiver alguma pergunta, Cleide, você passa para mim, por favor? Ótimo. A gente tem trabalhado muito dentro da residência com os desafios da gestão em si dos programas, né? E essa gestão, ela passa não só pela coordenação da Coremu Central, mas pela coordenação da própria Coremu local. Dentro da Coremu local, a gente tem os desafios de quem está lidando diretamente com o residente, que é o preceptor, ali no ensino em serviço, no dia a dia, em várias horas por dia. E a gente tem o desafio do tutor, que não é menor, né? Essa semana a gente fez um treinamento dos tutores e a gente ressaltou muito, sabe, Cleide, e a equipe aí da SES? A gente ressaltou muito a importância do tutor se ver como um líder, né? Então, desenvolver as questões de liderança, de autoconhecimento, para que a gente consiga efetivamente fazer a gestão dessas pessoas que tanto precisam de formação e que buscam as nossas residências. Os perfis são muito variados. Eu tenho acompanhado junto com vocês, né?
cada vez é mais desafiador entender o que se passa na cabeça dessas pessoas, né? Como é que a gente consegue gerar empatia se a gente não compreende como que funciona o padrão mental do outro? Fica muito difícil, mas o máximo que a gente faz é aceitar, é tolerar, mas e a empatia em si? Né? Para a gente gerar essa empatia, para a gente ter um relacionamento efetivamente de formação com o nosso residente, a gente precisa se conectar com o padrão mental dele, né? E aí isso torna esse estudo das gerações, como eu sugeri ano passado, ele traz à tona, ele faz ficar muito evidente a importância da gente trabalhar, da gente pensar no residente, entendendo esse lado da geração de uma forma mais profunda, né? Eu não sei muito bem o perfil de todo mundo que está aí, mas eu sei que muitos têm filhos. A gente não é diferente o desafio que a gente vive no dia a dia com nossos filhos, né? Então, assim, a gente acaba somando um pouco dessa experiência e do que eu vou dizer aqui, não só para a convivência com os residentes, mas a convivência com todas as gerações. A gente tem estado num momento onde as pessoas têm muita dificuldade de se conectar efetivamente com as outras, né? A gente trabalha muito as relações de uma forma superficial, a gente fica ali como se você estivesse confortável, feliz, boiando numa piscina. Tá ótimo, boiar é uma delícia, mas se você quer efetivamente aproveitar, você tem que mergulhar, não é? A experiência de um mergulho é muito diferente da experiência de quem fica boiando ali, né? Então, a gente precisa mergulhar nesse universo, realmente querer aprofundar, entender. Quando a gente faz parte de um processo, de um programa de residência, a nossa contribuição enquanto educador, enquanto formador, que nós somos, né? A nossa responsabilidade, ela passa por efetivamente e profundamente compreender o que está acontecendo com essa galerinha aí, né? Então, a gente precisa, sim, dedicar um tempo para estudar sobre as gerações. Vocês foram muito felizes na construção desse tema para essa semana pedagógica. E ainda assim, vou dar um spoiler aqui de amanhã, porque eu e a Valquíria a gente já conversou. Então, assim, já vou adiantando que amanhã vai ter uma prova sobre o meu conteúdo. A gente já conversou bastante sobre esse assunto, né? Eu tenho estudado muito sobre metodologias ativas e tecnologias educacionais, junto com a professora Valquíria. E aí, essa conexão aqui do nosso assunto, eu acredito que vocês vão ter um aproveitamento muito prático, tá? De tudo que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Para ficar mais fácil a compreensão de vocês a partir do que eu vou explicar. Estão vendo o meu slide em tela cheia? Só me confirma, por favor. Sim. Ok? Então, vamos lá. Então, o tema dessa semana pedagógica são as gerações e as formas de aprendizado, né? As formas de aprender. Eu sou a Rafaela, acredito que a grande maioria que está aqui já me conhece. E a minha história com a residência ela é antiga, né? Não que eu seja velha, que fique bem claro, mas a minha experiência como na residência multiprofissional, ela vem desde a época da constituição dos projetos na SES. Eu participei da implantação da residência lá no HGG, onde eu pude participar como tutora. Depois eu fiquei um tempo como preceptora. Depois eu fiquei um tempo na Coremu da escola, né? Trabalhei no eixo transversal, na constituição, na elaboração, na defesa dele em CIB, para a gente trazer ele para o formato de educação à distância, que hoje é algo que é inimaginável, né? Pensar como que a gente fazia antes, né? É bom a gente nem lembrar. Mas foram muitos avanços nesse sentido.
a regulamentação na secretaria para que os processos de trabalho da Coremu fossem facilitados, né? Que a gente realmente tivesse condição de trabalhar com ensino e pesquisa dentro das unidades. Também trabalhei um pouco nessa frente, junto com o pessoal aí da Coremu que estão com vocês. E agora eu atuo lá na AGI, na Gerência Corporativa de Ensino e Pesquisa, onde, mais uma vez, né, a gente tem aí a conexão através das supervisões de ensino e pesquisa das unidades, do CRER e do UGOL. A gente tem aí os programas de residência. Então, é um assunto que a gente está sempre discutindo, que eu estou sempre acompanhando, inclusive os problemas da residência continuam naquela avalanche, né? Quando eu estava na escola de saúde, eu gostava de dizer para a equipe que se você não gosta de rotina, venha trabalhar com residência, né? Porque todo dia tem um problema novo. Dificilmente aparece um problema repetido. Quando a gente acha que já viu de tudo, aparece alguma outra coisa diferente para a gente resolver, né? Então, são muitos os desafios, mas é muito gratificante a entrega que a gente faz, a entrega para o SUS, a entrega para a sociedade. Se tem um programa que efetivamente é de educação permanente em saúde, esse programa é a residência, né? Então, fazer parte desse processo, como vocês que estão aqui assistindo fazem, é algo de se orgulhar, tá? Então, eu parabenizo cada um de vocês por aceitar o desafio, por fazer parte dessa equipe de ensino e pesquisa e por batalhar, né, nessa luta diária aí com essas novas gerações, que é o que a gente vai discutir aqui, tá certo? Como neurocientista, eu sempre gosto de trazer o tema de uma forma mais aprofundada, né? Então, nós não vamos discutir aqui simplesmente o perfil das gerações, nós vamos entender em qual contexto que essas gerações se formaram, em qual contexto que elas adquiriram determinado padrão mental. O momento histórico, ele influencia o comportamento das pessoas, né? Nós somos seres extremamente sociais. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler aquele livro que chama Inteligência Social. É um livro do Daniel Goleman e é um livro muito legal. Quem tiver oportunidade, eu recomendo. Lá ele traz como que é evidente a nossa Constituição enquanto pessoa, a delimitação dos nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos valores, como que eles são afetados pelo contexto onde a gente vive, né? E o contexto, ele é em si influenciado pela história daquele momento e pela construção que uma geração deixa para outra, né? Acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido essa frase. Tem uma frase que fala assim, que gerações fracas criam filhos fortes, porque a gente quer que os filhos tenham aquilo que você não teve, conquiste aquilo que você não conquistou. Por outro lado, gerações fortes acabam criando filhos fracos, porque a nossa tendência é oferecer para a próxima geração tudo com mais facilidade. Você fala, nossa, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Então, a gente acaba ofertando demais. E aí, o que acontece? Essa nova geração acaba sendo uma geração mais fraca. Mas eu não estou falando assim de fraqueza e fortaleza como se fosse uma vantagem e uma desvantagem. Não é nesse sentido. Mas é no sentido do perfil das pessoas, em termos de proatividade, em termos de entender os seus direitos, mas também compreender os seus deveres. São coisas diferentes, mas são coisas que caminham juntas, né? E saber se posicionar socialmente, seja num programa de formação, seja enquanto profissional, né? No mundo, no mercado em si, nas empresas. Então, o comportamento das pessoas, ele é muito influenciado pela inteligência social que elas desenvolvem ao longo da sua história e dentro de um contexto que tem aí toda uma questão socioeconômica e histórica, né? Isso impacta a percepção das gerações, impactam
diretamente na maneira como a sociedade é conduzida, né? E essas gerações, elas oferecem aquilo que elas têm, né? Então, às vezes é muito fácil a gente falar, ai, uma geração difícil, povo que não quer nada e não sei o quê. Opa, mas espera aí, cada um oferece o que tem. E cada um tem aquilo que recebe, né? Então, a gente não pode, não estou dizendo aqui para a gente não ser realista, mas estou dizendo sim que a gente precisa entender a nossa parcela de responsabilidade na transformação, das gerações que a gente vai deixando aí pelo mundo, né? A convivência das gerações, ela foi muito modificada com a inserção das tecnologias. Agora, com a pandemia, isso ficou um pouco mais igual, digamos assim, né? Todo mundo teve necessidade, independente da geração que a pessoa era, de alguma forma ela teve necessidade de ter contato com essa tecnologia. Porém, a gente tem, nós vamos falar ali na frente, os nativos digitais e aqueles que tiveram que aprender sobre tecnologia, né? E para a gente passar por qualquer aprendizado, para a gente viver a nossa melhor versão em qualquer época, a gente precisa estar apto, a gente precisa estar antenado com o que está acontecendo nessa nova geração, tá? Foi inclusive a partir daí que surgiu a minha motivação por estudar metodologias ativas e tecnologias educacionais, porque hoje não é mais possível a gente, enquanto educador, enquanto docente, enquanto pesquisador, não dominar essas técnicas. Então, aquela história, eu não gosto muito disso, isso aqui não é muito a minha cara. Não cabe mais, né? Não interessa se você gosta ou se você não gosta. A gente precisa aprender, né? Então, a gente tem que ter essa disposição de entrar no mundo da nova geração, que é o que eu citei enquanto metáfora, né? A gente parar de ficar boiando nos relacionamentos, a gente mergulhar nos processos, mergulhar nos nossos processos de trabalho, mergulhar nas nossas atribuições, oferecer a nossa função com significado. Então, qual é o significado do seu papel na residência, né? Quando a gente tem isso muito claro para a gente tem automotivação suficiente para se conectar verdadeiramente com essa galerinha aí, né? Com essas pessoas com quem a gente tem convivido. Cada geração, ela tem, sim, características próprias e formas diferentes de adquirir conhecimento. Cada geração tem a sua preferência. E como eu falei, a relação com a tecnologia, ela impacta na escolha ou na melhor forma de oferecer aprendizado, de se trazer algo diferente, algo poderoso aí para fortalecer os nossos processos de ensino e pesquisa, né? Conhecer as diferenças e as peculiaridades das gerações, então, faz com que a gente tenha atitudes mais assertivas no desenvolvimento dessas pessoas. Como que a gente deseja desenvolver profissionais no século XXI se a gente ainda está com o nosso padrão mental lá do século passado, né? Então, a diferença que a gente pode fazer, ela começa com a análise do nosso padrão mental. Então, pessoalmente, o que eu posso fazer para eu melhorar a minha função, para eu poder desenvolver a minha função na residência da minha melhor forma, na minha melhor performance, né? Para que eu possa efetivamente desenvolver essas pessoas, né? O desenvolvimento de competências, ele é um fator chave em qualquer processo de ensino e aprendizagem. Quem não gosta de desenvolver pessoas não pode trabalhar com residência. Você encontrar aquele profissional pronto, qual é a graça? Não é? Quando a gente trabalha com ensino, é ótimo, né? Lógico que a gente tem as pérolas que, nossa, ainda bem, né? Que nos ajudam aí a dar uma respirada. Mas a diferença maior que um preceptor, que um tutor, que um coordenador faz
na vida de um profissional da residência, né, na vida de um residente, ela é imensamente maior naquele que você efetivamente desenvolveu durante a residência, né? Aquele que você pegou assim meio cru, quase que você teve que dar a mão, colocar no colo e mostrar, e ensinar e falar, olha, não se trata o paciente dessa forma. Olha, eu acho que precisa estudar mais esse conteúdo. Pesquisa, vamos lá, o que que você entende de pesquisa? Isso é desenvolver pessoas. Então, quem não gosta de desenvolver pessoas não pode lidar com a residência, porque a residência ela é desenvolvimento de competências, tá certo? Para a gente entender um pouco o contexto das gerações, a gente precisa reconhecer da onde vieram essas mudanças, né? Então, a gente citou aí que a tecnologia, ela trouxe mudanças que impactou realmente na sociedade e isso modificou o comportamento das pessoas, mas a gente tem, além disso, a globalização, ou seja, a facilidade de se obter informação, a facilidade, por exemplo, até de se fazer uma reclamação, né? Hoje é muito fácil, tem inúmeros canais para você reivindicar seus direitos. Agora, será que a gente está oferecendo também o mesmo tanto de informação em relação aos deveres das pessoas? Né? Elas são muito informadas sobre os direitos dela e sobre os deveres. Né? Na residência, a gente tem esse momento onde a gente senta com o residente e fala assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Na residência, o que é que a gente espera de você? É isso, isso e isso. Ficou claro para você? Por que que isso é importante, gente? Eu comentava esses dias no treinamento lá com os tutores que é muito ruim quando você não tem um direcionamento. Quando o seu tutor, o seu preceptor não diz exatamente o que que ele espera de você, qual é o desenvolvimento a ser alcançado, né? A residência, ela acontece sim ali no dia a dia, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Às vezes a gente se coloca para o residente só lá no final, na hora de fazer a avaliação, e aí aquilo não é bem aceito. Por quê? Porque para essa nova geração, o que faz sentido é aquilo que tem significado. E para a pessoa dar significado para alguma coisa, alguém tem que explicar para ela o que, que é que aquilo, onde que aquilo vai levar ela. Né? Era diferente de outras gerações, aonde se mandasse a gente fazia, né? Agora não funciona mais assim. Então a globalização, ela também trouxe esse contexto de mudança. E a inversão, né? Nós estamos aí caminhando para 2025. A gente falava em inversão de pirâmide demográfica em 2025. Nossa, 2025 estava longe pra caramba, né? Então, deixa eu te falar, nós já estamos quase finalizando 2021. Então, assim, nós estamos muito próximo desse momento onde a gente terá aí um número muito grande, uma demanda muito grande, uma oferta muito grande e um mercado ainda com muitas pessoas com mais idade, tendo que cada vez mais conviver, lidar e trabalhar e fazer gestão de conflitos com pessoas de gerações mais novas, né? Então, esse aí, resumidamente, é o contexto em que faz as gerações evoluírem. Numa linha do tempo, o que que a gente tem? Ó, a geração, a partir dos baby boomers, foram os mais estudados, né? Os baby boomers, eles são aquelas pessoas que nasceram mais ou menos entre 1940 e 1960, 1964. Vocês vão ver ali mais à frente, eu vou especificar melhor. Depois, a gente veio ali por volta de 1960 até 1980, por aí, com uma geração X. Em seguida, a gente teve a geração Y, que é aqueles nascidos de 1980 até mais ou menos 1995, 2000. A partir daí, a gente tem a geração Z, né? E agora, a partir de 2010, a gente tem o que a gente chama de geração alfa. Primeira coisa que a gente observa quando a gente analisa essa linha do tempo é que ela caminhava assim de 20 em 20 anos.
e de repente o tempo de uma geração para outra começou a diminuir, né? Então, da geração Z para a geração alfa, a gente tem aí 10, 15 anos no máximo, né? E o que que isso mostra? Que nós estamos mudando de geração numa velocidade maior do que antes. Se você pensar, por exemplo, antigamente, quem aqui tem irmãos, por exemplo? A gente tinha 1, 2, 3 irmãos nasciam dentro de uma mesma geração, né? Então você falava, nossa, minha mãe criou 4 filhos, eu estou custando a criar 2. Uma das dificuldades é por quê? Porque antigamente você tinha muitos filhos de uma mesma geração. Então acabava que isso facilitava o entendimento, a formação, a educação. Isso tudo era facilitado. Agora hoje você tem filho às vezes de gerações diferentes, com uma diferença de idade muito pequena, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos, um de 13 e um de 11. Um é da geração Z e o outro já é da geração alfa. E eles têm uma diferença de idade pequena, né? Quer dizer, eles estão praticamente crescendo juntos, mas são completamente diferentes, né? Em termos de padrão mental, em termos do que motiva, né? São pequenas diferenças de tempo, mas com diferenças muito grandes em termos de compreensão do mundo, a forma como a pessoa entende o mundo. Isso é o que muda de uma geração para outra, e isso é o que nós vamos estudar agora, tá certo? Vamos começar aí pelos baby boomers. Os baby boomers, o lema deles é trabalho e dedicação, né? Essa geração baby boomer, ela nasceu então entre 1940 e 1960. Hoje eles têm de 61 a 80 anos, né? Então são assim, as pessoas com um pouco mais de idade, né? Estão caminhando aí, iniciando o idoso, né? Chegando aí no idoso e aqueles já mais idosos. As principais características dessa geração é uma geração extremamente leal e comprometida, né? Eles são muito focados em executar tarefas. Se você passar uma tarefa para um baby boomer, ele vai te entregar. Ele vai fazer o que for preciso para poder te entregar essa tarefa. Uma coisa interessante dessa geração, gente, é que eles tinham, assim, poucos empregos durante a vida. Então, eram aqueles empregos de carreira. Não sei se vocês percebem o que eu estou falando. Por exemplo, a pessoa trabalhou no máximo em 2 lugares. A vida dela inteira, ela trabalhou em 2 lugares, né? Então, assim, ela tem histórias de... Elas acompanham, elas conseguem te contar a história de uma empresa desde o início até agora. Como é que a empresa tá, né? Por quê? São pessoas muito leais. Essa característica da lealdade, ela foi sendo perdida ao longo das gerações, né? Vocês vão ver aí que as gerações mais atuais, né, o pessoal mais novo, eles não têm muita tolerância, por exemplo, à frustração. Então, nossa, se o emprego tá me deixando chateado, tchau, eu vou arrumar outro, né? Isso para um baby boomer é um absurdo. Por exemplo, nossa, como assim, né? Você vai sair do seu emprego? Você tá louco, né? Então, assim, as pessoas eram muito preparadas para o trabalho. O importante era arrumar um trabalho, né? Outra diferença interessante, outra característica interessante dessa geração é que nessa época, né, na época em que eles estudaram, não existiam esse tanto de carreira como tem hoje, né? Então, hoje, por exemplo, a gente faz transição de carreira. Como assim transição de carreira? Né? Então, para eles é uma ideia um pouco sem lógica, sem sentido, né? Porque na época deles existiam pouquíssimas carreiras. Então, por exemplo, a pessoa ou era engenheiro, ou era professor, ou era médico, ou era advogado, né? Então, assim, é um grupo fechado de profissões. Hoje em dia tem profissões que às vezes a pessoa se apresenta e fala, eu sou tal coisa. Você fala, nossa, como assim? Me explica exatamente o que você faz, né? Porque hoje são tantas especificações nas profissões que a gente acaba se perdendo no portfólio
que é possível, né? Que é apresentado aí hoje. Os baby boomers, eles têm sim procurado aprender a lidar com os avanços tecnológicos, né? E às vezes, quando a gente está ali lidando com um baby boomer, a gente percebe que ele tem muita disposição para aprender, mas que ele gosta de ser ensinado como? Com alguém que esteja do lado, né? Então, minha filha, onde que eu aperto para poder mandar uma mensagem para você? Né? Ah, aqui tá o WhatsApp, tá? Eu quero usar. E aí, quando eles aprendem, é bom dia, boa tarde, boa noite no WhatsApp, não é o tempo todo. Por quê? Porque eles dão muito valor para o ensino, eles dão muito valor para aquilo que eles aprendem. Eles não só aprendem, como eles apreendem, né? Eles se apoderam do aprendizado que eles se dispuseram a ter, que é uma característica aí muito interessante, uma característica muito boa, né? O que que essa geração viu? Ó, eles viram Guerra do Vietnã, eles assistiram a explosão do rock and roll e viram, eles sabem contar aí o surgimento da TV a cores, né? Como que essa geração gosta de aprender? Olha só, eles são muito atentos à movimentação dos mercados, né? E eles são muito bem vistos em cargos de diretoria, em cargos de alta gestão. Por quê? Pela lealdade que eles têm com a empresa, né? É muito difícil para uma empresa, para uma instituição, ficar trocando ali a alta direção o tempo todo, né? Então, eles são muito bem-vindos, eles são ainda muito vistos em grandes cargos e são pessoas que têm uma experiência gigantesca. Quando eu tenho oportunidade de estar com o Baby Boomer, eu agarro, eu fico juntinho, eu extraio ali, ó, eu busco, né? Eu quero ali ganhar a experiência até por osmose, se for possível, né? Vou dar um exemplo simples para vocês. A gente tem oportunidade, por exemplo, lá no Ensino Agir, de conviver, por exemplo, com o Dr. João Alírio, que é um médico que foi por 18 anos diretor do CRER. Né? Então, nossa, quando eu tenho a oportunidade de estar com ele, para tudo, né? Eu vou ouvir a opinião dele sobre determinado problema de gestão, eu vou acompanhar o padrão mental dele, porque eu quero entender, eu quero aprender a ter essa experiência de vida e transformar, traduzir essa experiência de vida em benefício da sociedade, né? Então, quando você tem aí um baby boomer com você, aproveite, né? Pegue para você. Não dá tempo da gente viver tudo para a gente aprender. Então, a gente pode sim aprender com a experiência do outro, né? Esses baby boomers, como eles tiveram um contato mais tardio com a internet, eles estabelecem sim uma geração com as novas tecnologias, mas é como eu disse, eles precisam de certo treinamento quando exige algo assim mais moderno, mais tecnológico. Estratégias, então, de educação para essa geração. É interessante a gente desenvolver estratégias de blended learning ou B-learning. Já ouviram esse termo? O blended learning é um sistema de formação onde grande parte dos conteúdos é oferecido em EAD, mas necessariamente tem alguma coisa que tem que ser presencial. Então, o blended learning, essa forma, ela utiliza um sistema híbrido, onde na educação à distância eu vou potencializar aquilo que não precisa de contato, mas eu não posso ficar só na tecnologia. Eu preciso necessariamente de um momento de aprendizado presencial. Essa é a maior preferência de um baby boomer. A capacitação semipresencial, né? Ele precisa dessa interação com as pessoas, além do online. Uma coisa interessante, por que eles dão certo no ensino online, apesar deles não serem tão tecnológicos?
porque eles são autodidatas. Lembra que eu falei? Se você passar uma tarefa, ele vai fazer? Então, se você falar assim, olha, você vai abrir isso aqui, você vai assistir 599 videoaulas, vai responder 425 questionar, ele vai fazer um por um. Ele não vai acelerar o vídeo, ele vai assistir o vídeo todinho, ele vai preencher os formulários, ele vai te entregar a tarefa pronta, né? Então, eles têm essa facilidade de se comprometer e de entregar aquilo que eles prometem. E aí vem a próxima geração, que é a geração X. Qual que é o lema dessa geração? É uma geração de força e de foco. E que é uma geração, né? São os filhos aí dos baby boomers. É uma geração que foi ensinada, né? Que a gente precisa pensar no futuro. Então, a gente vive hoje, a gente trabalha hoje, mas, por exemplo, se for para você decidir entre um emprego e outro, você leva em consideração se você vai poder levar junto a sua aposentadoria, o seu tempo de contribuição, o seu tempo de serviço de um local para outro, né? Compreende aí, como eu coloquei, os nascidos entre 61 e 1980, e hoje essas pessoas possuem aí entre 41 e 60 anos. Para as mulheres, a gente diz que é a idade da loba, né? É onde a mulher se liberta, né? Se autodescobre novamente, deixa de importar tanto com a opinião das pessoas. Então, são pessoas, assim, de uma geração, nesse momento, tida como uma geração bem resolvida, né? São pessoas independentes, empreendedoras, mas que, por serem filhos do baby boomer, o que eles valorizam muito? A estabilidade, né? Não vou fazer esse chute, mas eu acredito que tem muitos aqui assistindo essa aula que são dessa geração, né? Essa geração, uma dificuldade que essa geração tem é para encarar as mudanças. Porque quem gosta de estabilidade não gosta de mudança. Porque a mudança, ela te tira um pouco ali, você vai ter que ter um rebolado, você vai ter que se adaptar novamente, né? Então, são pessoas que não gostam muito de mudanças. São também pessoas que têm pretensões de carreira, são pessoas que têm objetivos muito claros, né? E que, quando se alinham às carreiras escolhidas, tendem a ter muito sucesso. Por quê? Porque são pessoas equilibradas, são pessoas dedicadas, são pessoas que não são muito impulsivas, então pensa muito antes de tomar uma decisão, né? E do ponto de vista da tecnologia, apesar de não terem aí nascido com a tecnologia em mãos, são pessoas que, com uma certa capacitação, conseguem sim rapidamente dominar as tecnologias. O principal desafio para essa geração é aceitar a mudança. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas da geração X que, apesar da pandemia, ainda falam: eu não gosto de uma aula online, eu não assisto seminário online, eu não vou nessa semana pedagógica, é online. Entendeu? Como se isso fosse, assim, um grande problema. Então, tipo, opa, se você não se adaptar, se você continuar resistente à mudança, você vai ficar para trás, porque o mundo anda para frente, né? Nós não vamos esperar esse pessoal, por quê? Porque a internet, as tecnologias, gente, isso aqui não vai retroceder, né? Isso não vai retroceder, né? Por mais que, nossa, a gente está presencialmente seria super legal, mas será que se essa aula fosse presencial, teria esse número de pessoas, né? Será que eu, Rafaela, enquanto aqui condutora, facilitadora desse momento, conseguiria estar com vocês, né? Então, assim, a gente acaba não aproveitando tanto porque a gente bloqueia, a gente fala, eu não gosto da tecnologia. Então, não pode ser bem assim. O maior desafio, então, para a geração X é diminuir a resistência às mudanças, é a gente ser mais antifrágil, né? O que é o antifrágil?
O antifrágil é aquele que entende que o processo é doloroso, mas que o processo faz você evoluir, né? A pessoa resiliente, ela é diferente da antifrágil. A pessoa resiliente, ela, durante aquele momento de estresse, vamos dizer assim, por exemplo, durante a pandemia, ela aceita, mas ela fica esperando as coisas voltarem ao normal. Esse é o resiliente. Então, no nosso mundo de hoje, não basta mais ser só resiliente. A gente precisa ser antifrágil, ou seja, a gente precisa, com as mudanças, evoluir e não voltar para o nosso estado inicial, tá? Então, fica aí uma dica para a geração X. O que que essa geração assistiu? Alguns assistiram o golpe militar de 1964. A gente ouviu, né, o homem pisar na lua. A gente lembra, né, quem é dessa geração aí, a gente lembra daquele computador enorme, que tinha que ter uma mesa enorme para você usar, com um teclado gigantesco, com aquele monitor, né, que se caísse no seu pé, era fratura na certa, né? Então, nós acompanhamos, por exemplo, o surgimento da internet, aquele celular de tijolão, né? Nós somos da época do e-mail, né? A gente ainda prefere mandar um e-mail em algumas situações, né? A nossa zona de conforto é essa. Como que essa geração X, ela aprende? Como eu disse, são pessoas que, uma vez dispostas a lidar com a tecnologia, elas aprendem rapidamente. Utilizam esses recursos tecnológicos, mas gostam muito ainda do híbrido, né? Do online e do offline. Valorizam muito a aprendizagem colaborativa. Ou seja, quem é da geração X tem prazer disso aqui, de aprender junto, de sentar, de trocar experiência, de compartilhar conteúdos, de compartilhar boas ideias, de envolver as pessoas, de engajar o outro, né? Então, é uma geração bastante envolvente. Em termos de estratégia de educação, essa geração, ela busca informação, flexibilidade e, como eu disse, gosta de atuar de forma colaborativa. Por isso, ó, eles gostam muito de aprendizado através do Learning Management System, ou Sistema de Gestão de Aprendizagem. Ou seja, ferramentas síncronas e assíncronas, que dão aí um suporte para o processo de aprendizagem, mas que permitem um certo controle. Então, não pode ser aquele aprendizado, tipo, vamos nos juntar e vamos ver no que dá. Isso para a geração X não é legal. As pessoas da geração X, elas gostam de planejamento. Quando eu falo planificação aí no slide, significa planejamento, né? A gente tem flexibilidade nesse planejamento, mas sem planejamento, quem é da geração X pira, né? São pessoas que adoram uma planilha, adoram um cronograma, adoram organizar coisas, né? Porque a gente busca, né? Quem é dessa geração busca a estabilidade. E a organização é algo que traz conforto, né? Então, é uma dica aí sobre essa geração. E aí vem os milênios. Quem que são os milênios? São a geração Y. Essa geração, ela trouxe uma disrupção na forma de entender o mundo, né? Então, a gente viu lá que os baby boomers ensinaram para a geração X que o trabalho, a aposentadoria, que isso era importante na vida, né? A geração X, ela já foi um pouco mais empreendedora, ou seja, ela consegue circular em mais de uma carreira, ela consegue trabalhar em vários locais, isso não é um problema. Aí os filhos dessa geração X, né, começam aí a aparecer na geração Y. Alguns baby boomers também têm filhos da geração Y, mas perceba que a linha de tempo para chegar na geração Y é um pouco maior, né? Essa geração de milênios, ela trouxe aquela ideia de que, opa, peraí, dinheiro não é tudo. Trabalho
trabalho pelo trabalho não faz sentido para mim, né? Então, é uma geração extremamente questionadora dos valores dos baby boomers e da geração X. São aí os nascidos entre 1980 e 1995, alguns consideram aí até o ano 2000, mais ou menos. Essas pessoas hoje, elas têm entre 26 e 40 anos, né? São autônomos, têm sim múltiplas carreiras, são pessoas extremamente versáteis e são aquelas, por exemplo, que não importam de fazer um curso, sei lá, de serviço social e depois virar corretor de imóveis. Qual é o problema, né? São pessoas assim que, sei lá, estudou fisioterapia, mas agora vende carro. E tipo, e daí? Né? Então, coisas que para a geração X você fala, como assim? Você fez uma faculdade, papapá. Para essa geração, o diploma em si não é que ele não é importante, é importante. Mas o que mais importa é o significado do trabalho, né? Eles têm que ver sentido naquilo que eles estão atuando. É uma geração que iniciou essa disrupção, né? É uma geração, sim, que valoriza muito quem dá as primeiras oportunidades. O pessoal dessa geração tem um coração, a gente percebe que são pessoas muito gratas, né? Então, às vezes, você faz algo assim que talvez não fosse, e a pessoa fica muito agradecida. Nossa, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada por você ter me ouvido. Muito obrigada por você ter entendido, né? Então, é uma geração que tem aí um coração enorme, tá? Eles desejam, sim, uma remuneração, uma carreira competitiva, mas isso tem que ter a ver com alguma meta pessoal, né? Então, quando a gente lida com pessoas dessa geração, é muito interessante quando a gente conversa com essas pessoas e extrai delas qual é o objetivo delas, né? Então, mais do que dizer com o que você trabalha, qual é o objetivo que você cumpre no seu trabalho, o que o seu trabalho significa para você, né? São pessoas também muito criativas e, como eu falei, apresentam certa versatilidade nas carreiras, né? Eles têm essa facilidade. Gostam de trabalhar em equipe. Por eles terem esse caráter mais inovador, mais empreendedor, eles não se importam tanto com os riscos. A geração X, ela já é mais meticulosa, ela gosta do risco calculado, né? Ela não gosta porque senão tira da estabilidade, né? Então, são pessoas que arriscam mais, a geração milênio, né? Cresceram já com os recursos tecnológicos à disposição, mas não são esses recursos que a gente usa hoje, né? Então, assim, eles têm sim mais contato com a tecnologia desde cedo, mas também gostam ainda de um presencial, de uma comunicação ao vivo, né? São pessoas que buscam muito capacitação, desenvolvimento, são pessoas preocupadas com o currículo, tá? Então, essas são as principais características. O que essa geração viu? Eles viram o desastre de Chernobyl, por exemplo, viram a queda do Muro de Berlim. Como eu falei, eles têm lembrança daquele celular trombolho, né? Com aqueles, era quase um mini computador, né? E viram a internet nascer e se popularizar, né? Esses dias a gente estava comentando aqui em casa, estava falando para o meu esposo, nossa, às vezes eu tenho dificuldade de lembrar como que era a nossa rotina quando a gente casou, né? Eu vou fazer esse ano 20 anos de casada. Eu casei quando eu nasci, tá, gente? Então, assim, eu tava falando para ele, eu não tenho muita, assim, lembrança, como é que era a nossa rotina. Aí me veio a cabeça, eu falei, nossa, mas uma coisa eu me lembro claramente, que era dele passando os relatórios para a empresa naquela internet de escada, que fazia aquele barulho, né? Parecia, nossa, eu entrava em casa e tava aquele barulhão, era ele enviando os relatórios para a empresa, né? Então, assim, você contar isso hoje para as crianças, eles dobram de rir, né? Como assim? E o telefone ficava ocupado, né? Então ficava, sei lá, se demorasse meia hora, 40 minutos, era 40 minutos com o telefone ocupado.
Como que as pessoas dessa geração dos milênios, eles aprendem? Ó, eles estão acostumados com um fluxo maior de informação, né? Então, eles já são aí mais conectados com o mundo globalizado. Consomem as informações com certa facilidade, com extrema rapidez, né? Gostam de aprender em capacitações formais, porém essa geração valoriza muito o aprendizado mútuo, né? Aquele aprendizado mais informal, o estar junto, em aprender, ver como é que o outro faz, e por isso aí a questão da gratidão, né? Eles gostam de aprender com o outro. E tem aí um raciocínio linear, um encadeamento de ideias bem interessantes. Em termos de estratégia de educação para essa geração Y, o que a gente percebe? Que é uma geração, como eles são muito preocupados com o currículo, eles valorizam muito o treinamento, né? Então, quando você propõe treinamentos para as pessoas dessa geração, eles ficam muito gratos, né? Eles gostam muito desses programas de capacitação. E também, como eles são, de certa forma, conectados aí já com o mundo tecnológico, eles gostam muito da utilização de games, eles gostam muito de interagir através das tecnologias, tá certo? Fica a dica aí sobre essa geração. E aí a gente chega agora na geração Z, que são os centennials, né? Essa geração é a que diz que, olha, nós vamos mudar o mundo. Nós vamos transformar a humanidade. Essa geração são os nascidos entre 96 e 2010, ou entre 2000 e 2010, mais ou menos, né? É uma geração aí que está hoje na adolescência e na primeira fase da vida adulta. Eles têm hoje entre 11 e 25 anos, né? É uma geração extremamente independente, que não gosta de babar, não gosta de se sentir assim, ai, você tá tirando a minha autonomia, né? Alguém já ouviu essa frase aqui? Né? Eles são extremamente competitivos entre eles e eles têm uma força de coletivo muito grande. Por exemplo, eles têm uma facilidade de criar uma identificação no grupo e de influenciar uns aos outros, seja para o positivo, seja para o negativo, né? Então, rapidamente, eles se juntam, né? Eles têm uma facilidade muito grande de fazer as coisas em grupo, de se identificar enquanto grupo, né? São pessoas que necessitam dizer o que pensam, dizer o que sentem, dizer o que acham, né? Então, mesmo que aquilo não vá mudar nada, quando você deixa uma pessoa da geração Z falar, ela se sente extremamente confortável. Então, escuta ativa é uma excelente estratégia para lidar bem com as pessoas dessa geração, né? Eles são criativos e eles são, sim, nativos digitais, né? Eles são os primeiros nativos digitais, que são aqueles que nasceram ali com a tecnologia em mãos, né? Então, quando você fala, você distancia eles muito da tecnologia, eles te acham antiquado. Ele fala, nossa, não teve nada diferente, né, nessa aula, nossa, não teve, né? Então, assim, eles têm sempre uma expectativa tecnológica, né? Seja na sua forma de conduzir, seja na forma de apresentar um caso, de dar um feedback, né? Então, eles gostam muito porque eles são aí nativos digitais. O que essa geração viu, né? Eles viram ou tem uma lembrança aí da infância do atentado do World Trade Center. Eles viram as torres gêmeas despencar, né? Eles viram também a internet ficar móvel, ou seja, antes ela era só no computador, né? Ela era, você tinha que ir até um local que tivesse a internet. E hoje não, né? Então essa geração aí, elas viram as coisas ficarem móveis, viram o disquete ser substituído pelo CD, que foi substituído pelo pendrive, que hoje é substituído por nada, que a gente guarda tudo na nuvem. Onde que fica isso, eu não sei, né? Mas eu sei que eu tenho um tanto de coisa lá nessa tal dessa nuvem, né? Eles gostam muito de realidade virtual, de
experiências de simulação, tá? Essa é outra dica legal. Eles se envolvem muito, eles ficam muito engajados quando você propõe que eles simulem alguma coisa. Eles são, inclusive, até um pouco teatrais, né? Isso faz parte aí da personalidade dessas pessoas. Consomem muita informação pelos smartphones, eles gostam de vídeos, de fotos, de posts, então isso movimenta, né? Quando você consegue, por exemplo, os flip cards, que é aquele jogo de cartas que a gente faz, por exemplo, para você fazer ali uma revisão de alguma coisa. Isso é algo que chama a atenção deles, que eles gostam de informações em pílulas, né? Eles são multifocais, então é aquele pessoal que tem o hábito de estar fazendo sempre mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Tem um raciocínio que é não linear, diferente dos anteriores, né? Então, eles conseguem pegar uma informação de ontem com a de amanhã, com uma previsão com o que está acontecendo hoje e juntar tudo num pacote só, né? Eles têm essa facilidade de misturar informações, né? Preferem coisas visuais do que escritas. É aquela geração que a gente costuma dizer assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, ler não dói, tá? Pode ler, não dói, né? Porque eles têm assim, eles gostam mais de figuras, de esquemas. Tem problema nisso? Não. O problema tá onde? O problema tá que a gente quer continuar ensinando essas pessoas com métodos muito tradicionais. Então, por exemplo, ao invés de você pedir um resumo do artigo, experimenta pedir um mapa mental para você ver. As pessoas vão ter uma outra motivação para fazer aquela tarefa, para desenvolver aquela habilidade, tá certo? São muito autodidatas, né? Então, assim, eles não têm muita paciência para ficar sendo ensinado de coisas que eles poderiam aprender sozinhos, tá? É lógico que a gente sabe que algumas coisas precisam ser, né? Algumas competências a gente precisa sim de ter uma condição maior. Mas aquela parte do conteúdo, aquele contexto ali da residência, aquele estudo ali, não precisa necessariamente ficar ali, certo? Porque se você passa uma atividade para ele fazer sozinho, ele vai gostar mais do que se você abrir um slide para falar da anatomia do joelho. Não, fala para ele, olha, estuda a anatomia do joelho, que a gente vai discutir e vai montar um mapa mental relacionando com esse artigo aqui. Nossa, super top, né? Entende? Por quê? Porque eles têm essa capacidade de fazer um pensamento não linear. Então, cabe a nós, né, sermos aí, nos sentirmos desafiados para atender o que essa geração pede, né? Eles são muito dependentes dos gadgets, que são os dispositivos. Então, por exemplo, eles gostam de ter um notebook, eles gostam de levar o deles, tá? Não adianta você falar que ela tem, que eles vão levar o deles, né? Eles gostam do tablet, eles gostam do smartphone, eles gostam de anotar no celular. Então, é uma geração aí que já está um pouco mais à frente em termos de contato com a tecnologia. Mas, como eu falei, que eles gostam de grupo, eles gostam de se juntar, né? O estilo de aprendizagem que eles mais preferem é o social learning. Então, são pessoas que, quando você propõe atividades interdisciplinares, projetos multi, né? Eles se sentem extremamente motivados. Essa é uma dica importante. Como eles também são muito conectados com tecnologia, eles também gostam dessa parte de realidade virtual, de games, de construção coletiva do conhecimento, de simulação realística, né? Então, eles são bem ativos e atentos. E tem também que eles gostam da estratégia de microlearning. O que é o microlearning? São as pílulas de conhecimento, né? Então, ao invés da gente ofertar o conhecimento, por exemplo, quem é da geração X e da Y, gosta muito das coisas
completas, né? Então, pega um módulo para estudar, a pessoa gosta de ver o módulo inteiro, estuda aquilo tudo antes de passar para outro. Essa geração Z, eles preferem estar vendo 3, 4 conteúdos ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles não vão num conteúdo até o final, eles não têm essa concentração, porque eles são multifocais, né? Então, eles gostam, por exemplo, tá estudando queimadura, mas também tá estudando sobre curativo no paciente idoso e também tá estudando sobre controle de tronco. 3 coisas num pacote só, né? Então, não é que, como é que vai aprender desse jeito? Vai aprender. Ao invés dele estudar tudo de queimadura, tudo de idoso, tudo de reabilitação, não sei o quê, não, né? Então, isso é o microlearning. É a gente conseguir fragmentar o conteúdo e ir oferecendo um pouco de cada coisa ao mesmo tempo. Eles adoram, isso motiva muito, tá? E como eles gostam muito do contato, né, do grupo, de estar junto, da troca de experiência, as mentorias também são muito bem-vindas. O que é mentoria? A mentoria é você trazer referências para eles. Então, quem são as referências dessas pessoas, né? Então, eles gostam de estar junto, de aprender de ouvir, de poder discutir, de poder dialogar. Quando você promove, por exemplo, uma mesa redonda que você pega o profissional X lá, você põe numa reunião científica, um profissional X que é referência naquilo ali na mesa, nossa, aquilo vale por 1000 aulas. Ele prefere muito mais aquela troca ali de ouvir a pessoa contando a experiência, mostrando a foto dos atendimentos. Ele gosta muito mais disso do que aquele ensino, né, mais tradicional, no sentido de muito preso ao conteúdo e pouco preso à experiência. É a dica aí dessa geração. E essa galerinha aí, né, mais novinha que tá chegando aí, é o que a gente chama de geração alfa. É uma geração extremamente dominadora, né? Eles literalmente entendem que o mundo é deles, né? Então, são os nascidos aí depois de 2010 e que hoje eles estão aí com uma idade até mais ou menos 10 anos, né? São extremamente espontâneos, muito autônomos, são aquelas crianças que falam assim, olha, mamãe, se eu precisar de ajuda, eu te peço, tá? Tipo assim, fica na sua, né? A gente quer ir lá, quer ajudar, quer fazer, quer sentar junto. Não, fica aí, né? Você fica de boa aí. Se eu precisar de ajuda, eu te peço, né? Eles têm uma grande facilidade para adaptação. Apesar da gente pensar, nossa, como que vai ser essas crianças na pandemia? Gente, acredite, essas crianças mais novas, eu acredito até que alguns, né, tiveram essa convivência aqui, os que estão ali, né, no Fundamental 1, por exemplo, beleza, aula online, vamos lá na aula online. Hoje é para ir, veste o uniforme e vai. Assim, eles têm muito mais facilidade. No retorno agora, por exemplo, das aulas presenciais, alguns educadores tinham extrema preocupação de como que será que essas crianças com máscara, nossa, não vai poder encostar um no outro, não vai poder... Tiraram de letra. Nós, que somos das gerações anteriores, é que até hoje sofremos de máscara. De vez em quando a gente desce para ir na padaria, quando você desce do carro, você chega na porta da padaria, você lembra que você tá sem máscara, você volta. Mas os meninos na escola, ó, tá tudo belezinha de máscara, sem reclamar, né? Então, assim, nós das gerações anteriores temos muito mais dificuldade de adaptação do que essas pessoas, né? Do que essas crianças aí de agora. Eles literalmente nasceram com a tecnologia em mãos, né? Então, antes deles aprenderem a pegar no lápis, eles já sabem passar o dedinho, né? Sabe, por exemplo, uma criança não sabe ler, mas ela sabe entrar no YouTube e clicar lá no vídeo que ela quer assistir, né? Então, quer dizer, eles são muito sensoriais. Eles gostam de aprender através dos sentidos. Então, eles eles gostam muito da ficção, do imaginário. Então, resgatou agora, né, algumas características do criativo que ficou lá atrás e a gente foi perdendo ao longo do tempo. Essa geração
faz a gente repensar as coisas, né? Eles são extremamente criativos e inovadores. É uma geração aí que está em pleno desenvolvimento, né? Gostam de aprender como? Eles gostam de aprender por diversos canais, porque eles são muito sensoriais, né? Gostam de jogos, gostam de vídeos. O aprendizado aqui não pode ser muito picotado, eles têm um pensamento mais linear novamente, tá vendo? Então, é um aprendizado mais horizontal. Gostam muito de coisas personalizadas. Então, por exemplo, a escola, sei lá, oferece 5 atividades. Por quê? Na nossa época, né? Se oferecesse uma atividade, estava todo mundo feliz nessa uma atividade. Agora, essa galerinha não. Tem os que gostam de xadrez, os que gostam do futebol, os que gostam do violão, os que gostam de dança, entendem? Eles gostam e eles não importa dividir a turma, né? Não tem problema, desde que ele faça aquilo que ele gosta, né? Então, eles são um pouco personalistas, eles têm, assim, eles conseguem escolher, eles têm uma tomada de decisão mais fácil do que as 2 gerações que a gente viu aí para trás, né? Eles gostam, sim, do híbrido, porque o contato, né, é o que faz com que eles possam expor o seu ponto de vista, com que eles possam brincar de uma forma mais intensa. Eles são um pouco mais intensos no sentido das relações, tá certo? E isso é interessante, né? Eles acham cansativo. Por exemplo, ler texto. Nossa, mas mãe, por que eu tenho que saber a história que aconteceu há 500 anos atrás? Né? Tipo assim, eles são questionadores nesse sentido, né? Porque se não é algo que chama atenção, eles têm dificuldade de concentração, tá? E aí, qual que é a dica de estratégia de educação para essa galerinha? Essa foto né, resume tudo. Eles gostam de realidade aumentada, realidade virtual, games, né? E uma construção que faça sentido, uma construção do conhecimento em que eles se identifiquem com aquele conhecimento, né? São extremamente tecnológicos, com certeza, né? A galerinha aí que tá vindo pela frente, né? Aqui é uma curiosidade, agora a gente falando aí dos principais características dessa geração, é interessante essa curiosidade que o Mark Prensley, ele é escritor e palestrante norte-americano, e ele fala que não é o aprendizado que está mudando, né? Então, as pessoas hoje não querem mais aprender. Não, elas querem, né? É que a gente precisa encontrar as ferramentas certas para que esse aprendizado aconteça, né? Ele que criou esse termo que a gente citou, né? O nativo digital, que é aquele que já nasceu com a tecnologia em mãos, e o que nesse caso aí é a geração Z e a geração alfa, e o que a gente chama de imigrante digital, que é aquele que luta para aprender, né? Quando aprende ali a tecnologia que começa a dominar, surge outras, né? Você fala, nossa, como assim, né? Agora que eu aprendi isso aqui, já tem outra coisa mais atual. Os imigrantes digitais são considerados a geração Baby Boomer, a geração X e a geração Y, né? Então, a gente precisa aí entender como que isso funciona. Por quê? Porque a gente não vive de forma isolada e não tem como a gente separar as gerações para a gente doar, né? Porque a docência, a preceptoria, a tutoria é um processo de doação. Para a gente doar o nosso conhecimento, a gente precisa saber administrar o conflito das gerações, né? Gosto muito dessa frase, para compreender os pais, é preciso ter filhos, né? Então, quer dizer, para a gente entender a próxima geração, a gente precisa mergulhar, né? A gente precisa literalmente compreender o padrão mental, compreender o que motiva cada pessoa, né? Desde que o mundo é mundo, homens e mulheres de uma geração têm conflito com a geração anterior. Isso não é de agora, né? Diferentes opiniões, gostos, diferentes ideias
são causa aí de muita discussão e de muito estresse. E sempre as gerações são diferentes, mas todos têm o mesmo discurso. Que discurso é esse? Ninguém me entende. Meu preceptor não me entende. Essa tutora não me entende. Essa coordenadora parece que não entende, né? Então, o conflito de geração e a gente, né, também do lado de cá, a gente também fala como, mas como assim? Eu jamais teria coragem de falar isso para um preceptor meu. Eu nunca que eu falaria isso para um tutor, né? A gente tem esse tipo de fala. Por quê? Por que que a gente não falaria aquilo? Por que que a gente não teria aquela atitude? Porque nós temos um outro padrão mental, tá? Então a gente tem outras coisas que a gente valoriza, a gente tem uma outra forma de enxergar o mundo, né? Com tantos perfis assim, qual que é o grande desafio do momento? É compreender que cada geração tem uma maneira própria de aprender e de lidar com as dificuldades, com os desafios, né? Então, essas diferenças, elas não têm que ser superadas, elas têm que ser respeitadas, né? Então, quando a gente entende o outro, quando a gente entende melhor o funcionamento do outro, a gente consegue efetivamente se conectar melhor com eles, né? Aquela ideia de que eu vou tratar as pessoas todas iguais não funciona, porque cada pessoa tem a sua especificidade, a sua característica. Ou pior ainda, a gente achar que vai funcionar, tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Não, as pessoas da sua geração, os seus amigos, os seus colegas ali de trabalho, que é mais ou menos da sua geração, faz sentido isso, né? Se você tratá-los como você gostaria de ser tratado, você vai agradar. Agora, a próxima geração, como é que a gente faz para agradar? A gente trata-os como eles gostam de ser tratados e não como a gente gosta, né? Então, isso gera, sim, uma maior empatia. Todas as gerações, gente, têm valores similares. Então, não faz muito sentido, do ponto de vista da educação, do ponto de vista do desenvolvimento humano, a gente dizer que, ai, essa geração é preguiçosa, ai, essa geração não quer nada com a dureza, ai, essa geração mimimi. Isso não faz muito sentido do ponto de vista de desenvolvimento humano, tá? Por quê? Porque a forma de expressar é diferente, mas os valores das pessoas permanecem, né? Então, a questão é como que eu acesso esses valores nessa outra geração que é diferente da minha, né? O que que todos valorizam? Respeito, confiança, oportunidade, aprendizagem, reconhecimento. É isso que as pessoas valorizam. Agora, a forma como eu vou expressar isso para cada geração tem que ser diferente. O conceito de confiança, como que se conquista a confiança de um baby boomer? É muito diferente de como que você conquista a confiança de uma pessoa da geração Z ou agora de uma criança da geração alfa. É muito diferente, tá? Então, lembrar disso. Olha só, no fim das contas, todo mundo só quer uma coisa, que é acertar na vida, né? Todo mundo quer se desenvolver, todo mundo quer chegar em algum lugar, independente de qual geração seja, né? Então, um jovem que se dispõe a fazer uma residência, ele tem dentro dele a aspiração de que aquilo tem algum valor. O grande desafio para nós é compreender, é conseguir acessar qual é o valor disso aqui para essa pessoa. O que disso aqui que ela leva como significado para ela, né? E respeitar. Porque aquilo que a gente valoriza nem sempre é o que o outro valoriza, né? Mas no fundo tá todo mundo querendo acertar, né? Não adianta, olha só, o nosso tempo, não adianta a gente falar de gerações do passado e andar para trás. Cada um tem a sua história de vida, mas o tempo que a gente tem para viver é o tempo presente. E nesse tempo presente, no agora, para a gente ter um relacionamento saudável com pessoas de qualquer geração, o primeiro passo é a gente ter disposição para compreender o outro,
né? Requer sim um exercício de tolerância, né? E reconhecer que ninguém sabe tudo, que nenhuma geração é perfeita, nenhuma, né? Então, saber extrair, saber aprender com a outra geração aquilo que ela tem de melhor. Por exemplo, a gente pode aprender com os baby boomers a paciência para afastar o estresse, né? Como que a gente pode fazer para ter mais persistência, para ter mais tolerância para passar por tudo que a gente precisa para chegar no nosso objetivo? Isso a gente aprende, por exemplo, com os baby boomers. A geração X, o que, que ela ensina para gente? Que a gente pode ser um pouco mais flexível. A Rafaela caiu a conexão dela, gente. Vamos aguardar só ela retornar. Acredito que seja rápido. Pessoal, tá certo para todo mundo? Foi só a Rafaela que caiu ou não?
A Cleide tinha dito que ela tinha caído, né? Que ia Voltei, reconectar. gente. Só vou Bem-vinda de compartilhar volta. aqui de novo. Me dá a liberação aí para eu compartilhar. Não fecha tudo, não. Deixa um pouquinho aberto. Não tá aparecendo o compartilhamento para mim. Aí. Pronto, voltamos? Vocês estão me ouvindo? Aonde a gente parou? Vocês viram esse? Não, um slide a mais. Passa para frente um pouquinho. Esse. Isso. Vocês ouviram todas as 4 contribuições? Você estava na primeira ou era na segunda? Tá, então vou repetir esse aqui, tá bom? Tudo bem. Então, olha só, o que eu estava dizendo? Eu caí, mas eu já me levantei. O que eu estava dizendo? Que todas as gerações têm algo para ensinar para gente, né? Então, por exemplo, o Baby Boomer nos ensina a gente a ter mais paciência, para ter mais persistência para chegar onde a gente quer. A geração X ensina a gente a ter mais flexibilidade, a ser mais adaptável, né? Estava dizendo que a geração X é a geração da balança, a geração do equilíbrio, que ela fica entre os baby boomers e a geração Y. Então, elas têm, são pessoas que têm mais cautela ao tomar decisões. Isso é legal da gente aprender com essa geração. A geração Y é uma geração onde a gente pode aprender a ser mais ousado e também a ser mais colaborativo e, entre aspas, a gente aprende com essa geração a ser um pouco multitarefa. Em que sentido? No sentido de não achar que, olha, eu só sei fazer isso aqui. Então, eu tenho que fazer isso aqui porque eu só sei trabalhar com isso, eu só sei. Não, não é assim, né? Então, você é muito bom lá na assistência, mas você também é bom na preceptoria. E você tá ali na preceptoria e aí, você é bom de pesquisa? É interessante uma tutoria? Em que mais que você pode contribuir? Entende? A gente aprender com a geração Y a ter, assim, braços de polvo mesmo, né? E com a geração Z, o que a gente aprende? A gente aprende a aprender, né? A gente aprende a desenvolver formas de convivência que permitem a desconstrução de algo que a gente tem como fixo no pensamento e a oportunidade de novas conexões, de formação de novas redes neurais, né? Então, com a geração Z, a gente aprende que a gente não precisa ser rígido, que a gente não tem necessariamente que pensar de uma única forma, que tem várias formas de se pensar uma mesma coisa, tá certo? E aí, né? O que vem depois? Nossa, né? Como se diz aí, o alfabeto grego, ele é enorme, né? Então, nós vamos ter aí uma sequência de geração beta, gama, delta, né? Imagina aí, no século XXI, aonde que isso vai dar? E com os avanços tecnológicos, que são cada vez maiores, né? A tendência é que as gerações, elas não mudem de uma para outra, mas com uma distância de 20 anos entre uma e outra, mas sim com uma distância cada vez menor, né? Então, cada vez mais a gente vai ter novas gerações e várias ao mesmo tempo, num ambiente de trabalho, dentro de casa, né? Nas famílias e ocupando os espaços aí. O que a gente pode fazer, né? Planejar é a palavra. Então, para a gente se relacionar bem com as gerações, a gente precisa compreender o que essas gerações são, qual é a característica delas e traçar um plano para se comunicar melhor com aquela geração, né? Entender aí, olha lá, o que essas pessoas acreditam, como que elas se comportam, como que elas aprendem, para aí sim fazer um planejamento personalizado, né?
A gente diz que a educação do futuro, ela vai ser não só personalizada, como portátil, né? Você vai ter que ter essa habilidade e onipresente, ela vai poder ser feita em qualquer lugar, né? A gente sabe disso. E a pergunta é, né? Será que nós estamos preparados? O que a gente tem observado, por exemplo, com aquela plataforma, né, que a secretaria está disponibilizando aí para as unidades, o UpToDate, super legal, por quê? Talvez nós, tutores, preceptores, tenhamos alguma dificuldade com ela, mas na hora que você colocar, que você entender a ferramenta e que você colocar o residente, por exemplo, para fazer uma pesquisa ali de qual é a melhor evidência sobre alguma coisa numa plataforma daquela, né? Ela te dá assim, ela te conecta com o mundo, né? Então, por mais que nós tenhamos dificuldade, a gente precisa estar preparado, porque esse é o futuro que está vindo aí pela frente, ok? E agora, concluindo, o que eu gostaria de deixar registrado aqui para vocês? Que, apesar de cada geração constituir formas diferentes de pensar, a gente pode, sim, buscar formas de melhor nos relacionarmos com cada uma delas, né? E para isso não é o nosso jeito, mas é o jeito do outro, né? A gente precisa ter atitudes de conexão. Quando a gente faz parte de um processo, de um programa de residência, de um processo formador, a atitude primeira que se espera é de quem é o formador. Então, antes de você falar assim, você precisa pensar assim, não, espera aí, né? Me mostra através das atitudes. Como que isso, né? Como que eu vou transformar a partir da ação? Conselho é algo que não funciona mais. Sermão é algo que não funciona mais, né? Então, quais são as atitudes que a gente pode ter hoje para conectar, para melhorar os nossos relacionamentos no dia de hoje, com pessoas de diferentes gerações? E pensando aí na construção do aprendizado a partir dessa reflexão das gerações, as conquistas são inevitáveis, tá certo? Desejo para vocês muito sucesso na residência. Mais uma vez, agradeço imensamente pelo convite de estar aqui compartilhando isso com vocês. Espero que vocês façam esse exercício de pensar em estratégias de se comunicar melhor com seus residentes a partir da visão deles, né? A partir da característica deles, tá certo? Esse é o ponto. Aqui estão algumas fontes de pesquisa para quem desejar ler um pouco sobre esse assunto. Esse primeiro livro aqui, O Conflito de Gerações, Desafios e Estratégias para Gerenciar 4 Gerações no Ambiente de Trabalho, é excelente, muito, muito bom. Esse outro aqui, Gerações, Encontros, Desencontros e Novas Perspectivas, também é muito bom. Ele não fala só dentro do contexto do trabalho, como esse amarelo, tá? Esse aqui, ele já fala na família, ele já fala na construção da sociedade em si. Esse outro aqui, Gerações em Ebulição, O Passado do Futuro e o Futuro do Passado, do Mário Sérgio Cortella e do Pedro Bial, ele é um texto mais filosófico, para quem gosta de uma leitura assim, mais reflexiva, mas também é bastante atualizado e muito dentro do que eu falei aqui. E esse outro também é bem legal, que é Liderando Juntos, né? Então, ele mostra aí a geração Baby Boomer, o X, o Y e o Z, né? Então, um novo olhar para a gestão das gerações atuais. Então, ele traz, assim, no contexto da liderança, ele traz essa discussão que a gente colocou aqui para o contexto da liderança, tá certo? Para essa apresentação também, eu usei como fonte de pesquisa alguns artigos. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso enviar essa referência completa e disponibilizar para que vocês possam, porque todos têm link, tá certo? Vocês conseguem aí baixar os materiais. Muito obrigada mais uma vez. Estou aberta à discussão, comentários, perguntas. Esses são os meus contatos, meu telefone pessoal, meu e-mail. O meu site, para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho,
de desenvolvimento humano, de neurociência, e a minha rede social. A gente está sempre publicando, no Instagram eu coloco sempre muitos conteúdos voltados para autoconhecimento, e no LinkedIn eu procuro colocar sempre artigos e matérias relacionadas à parte profissional, tá certo? Gostaria de aproveitar a oportunidade, se a Cleide e a Mariana me derem essa autorização, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para convidar todos para a Jornada Científica Integrativa da AGI, que vai acontecer no dia 20 e 21 de outubro, tá certo? Ela vai ser no formato híbrido, nós vamos ter mini cursos presenciais nas nossas unidades, que é o CRER, o GOL, HDS. Nos hospitais de campanha a gente não vai poder oferecer, né, obviamente, mas nas demais unidades a gente vai ter os cursos presenciais e a programação da jornada virtual das 15 às 21 horas, com palestras, mesas redondas na área de assistência em saúde e de gestão em saúde. Então, estão todos convidados. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e me coloco aí à inteira disposição para a gente conversar. Alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer. Bom, pessoal, está então em aberto. Então, quem quiser fazer alguma pergunta ou colocar no chat, tá? Eu sei que para alguns estão assistindo por meio do celular, é mais difícil, mas eu estou aqui e posso repassar para a Rafaela. Eu também estou no celular, Rafaela, não estou vendo as perguntas, mas eu queria dizer que você brilhou como sempre, foi Obrigada. ótimo, e que você fala para todas as gerações, né? Até eu que sou quase baby boomer, não, brincadeira, geração X. Então, assim, é interessante isso. Eu acho que, assim, você consegue, do seu jeito aí, ensinar de forma que todo mundo se interessa. E do jeito que você falou, assim, a gente começa a pensar em várias situações. Assim, a gente pensa nos filhos, como você disse, e nos residentes, que hoje são quase filhos, né? Às vezes eu falo, Mais gente, ou eu tô menos velha isso. mesmo. Tô achando que os residentes são meus filhos. Então, assim, são coisas que realmente a gente percebe, e com essa fala sua, a gente pensa muito como que a gente pode fazer para melhorar. Se o nosso papel é ensinar e cada um aprende de uma forma, né? E assim, e desse jeito você já levantou a bola total para a Valquíria, Não que é? vai abordar isso já na Isso quinta-feira. mesmo. Você tinha falado que era quarta, é quinta-feira. Ah, é Não quinta, é tá amanhã. certo, desculpa. É Aí quinta-feira, é isso mesmo. quinta-feira ela tá toda animada também Aham. de dar seguimento nesse tema, tá? Que ótimo, Mariana, eu agradeço. Muito obrigada mesmo. Que bom que vocês Hum, aproveitaram. demais da conta. Não, aí agora a Cleide vê que a Cleide está conseguindo ver melhor se tem alguma pergunta, alguma coisa. Aí eu vou deixar espaço para elas falarem. Boa noite, Obrigada eu demais. posso fazer um comentário? Oi, Lara, tudo bem? Oi, Rafaela, bem, você? Boa noite, eu sou a Lara, preceptora da Psicologia do CRER, e achei muito interessante a sua fala para a gente, às vezes, deixar de fazer uma educação tão intuitiva, assim, né? Que aí, se é intuitivo, vem muito da bagagem que a gente recebeu, né? Do jeito que a Sim, gente aprendia, do jeito que a gente acha melhor que fosse realizado. E realmente, às vezes, procurar outras formas de entrada, né, de transmissão desse conhecimento ajuda bastante. Então, acho que foi maravilhoso para realçar isso em nós e para que a gente possa continuar estudando também, né, com as fontes que você isso. indicou. Perfeito, Lara, obrigada. Queria falar também, Cleide. Primeiro, eu queria parabenizar, né, a Coremuesg
Eu acho que abrir essa jornada, né, para todos os preceptores é uma forma de trazer eles para próximo, né, de vocês mesmo. Eu, como coordenadora, estou sempre lá na Coremu, estou sempre falando com a Cleide, com a Mariana, né, com o Maurício, né, com todos lá. Mas os nossos preceptores, de fato, eles não têm esse contato tão próximo, né? O contato é realizado através de mim, no caso do CRE, né? E eu acho super válido e interessante para eles conhecer, né, cada um de vocês, ver o rosto de vocês e gerar essa proximidade maior, né, num evento como esse. E, de fato, acho que as gerações, quando entraram os residentes esse ano, a gente comentou muito sobre essa questão da geração, né? Pelas atitudes deles, enfim. E eu vi a doutora Rafaela Veronese falar sobre as gerações, realmente eu consegui visualizar o meu avô, meus pais, eu, né, e os residentes, enfim, as gerações, meus primos que são mais novos, enfim, as atitudes de cada um deles, eu consegui realmente visualizar cada um deles. E, assim, a sensação que eu fiquei depois da sua aula, da sua palestra, enfim, de alívio. Por quê? Porque a gente, às vezes, fica pensando, será que eles estão errados? Será que somos nós que estamos errados, né? O que eu posso fazer para poder mediar isso? E, assim, realmente não é uma tarefa muito fácil, mas a gente está aprendendo. Todo mundo, cada um, né, ajuda um pouco, enfim. E a gente está aprendendo, convivendo, né, nas nossas ações do dia a dia e também nas aulas, né, que a gente está tendo, enfim. Muito obrigada. E parabéns, doutora Rafaela, foi excelente sua explanação. Obrigada. Mais uma vez, né, foi excelente. Obrigada, Fabrícia. Muito obrigada. Bom, aqui no chat, eu não sei se você está conseguindo acompanhar, Rafaela, tá não? Tá, sem som. Eu caí e voltei. Aí eu eu perdi algumas. Bom, no chat, assim, várias tem agradecimento, dando parabéns, né, pelo ótima palestra. Foi muito bom aprender para ensinar, facilitar a aprendizagem, segundo a Lucélia. A Ileris também colocou aqui, né, muito bom, Rafaela, obrigada. Juliana Melo, foi ótimo, muito obrigada. Nayara também, parabéns pela apresentação. Enfim, mas é isso. Olha, acabei descobrindo que eu sou geração Z, não, Y. Mas as minhas características, eu me vejo muito na geração X. Eu falei, eu não quero ser X. Falei aqui no grupo pessoal, não quero ser Y, eu quero ser X. Mas, enfim, como a Mari falou, né, assim, realmente a gente começa a entender. Eu tenho uma geração, meu esposo tem outra, eu já fiquei pensando, nossa, agora dá para entender um pouquinho melhor o nosso relacionamento, porque a gente é muito diferente. E a filha também, né, que minha filha é adolescente. Mas foi ótima a explanação, muito, muito bom. Eu acho que a partir de agora, todos que participaram, né, não só nesse momento, porque também estará disponível no YouTube, poderão assistir posteriormente ou repassar para as pessoas que não puderam estar presente agora. Entender um pouco melhor os residentes, eu acho que, assim, eu consigo perceber através desse ano, Deus do ano passado, né, o quanto é difícil a gente lidar com essa nova geração, poder entender, eles querem ser ouvidos de alguma forma, né? Eu até costumo falar na Coremu, acho que eu vou fazer uma outra graduação, que eu acho que devo ter cara de psicóloga, né? Mas tudo bem, eu sou aberta para ouvir todos. Mas, assim, a partir de agora, eu acho que os tutores, os preceptores conseguirão desenvolver um bom planejamento, né? Saber lidar com essas diferenças de gerações, porque realmente a gente não tem só uma geração Y ou alfa, né? A gente tem alguns aí que são já de geração X, Y, que entraram na residência também,
Mas, assim, eu acho que a gente consegue desenvolver agora no próximo mês, né, nosso projeto pedagógico, já pensando em estratégias de avaliação, de planejamento, né, baseado nessas gerações, de como que a gente pode melhorar essa forma de aprendizado. Eu agradeço demais a participação de todo mundo. Eu sei que é cansativo, né? 1h30 de live é pesado. Nós reduzimos esse ano esse quantitativo de dias comparado ao ano passado, mas agradeço pela disposição, né, das pessoas em querer aprender um pouquinho mais, em disponibilizar o seu tempo, que é de uma forma gratuita, né? Eu sei que ninguém está recebendo nesse momento para poder aprender, mas assim, eu acho que a gente contribui um pouquinho, né, na formação desses residentes. Eu me sinto muito, muito orgulhosa de fazer parte de quando um residente vai lá e fala, nossa, eu entrei no mestrado, eu estou no doutorado, e saber que você fez parte desse processo de aprendizagem. E assim, realmente, a maioria que vai lá e que relata para mim, às vezes no WhatsApp, em mensagens, o quanto eles são gratos por terem passado na residência. Nós sabemos de todas as dificuldades, de todos os problemas que nós enfrentamos na execução, né? Eu acho que todas as unidades têm os seus problemas, mas eu acho que o êxito no final, eu acho que pesa bem mais e assim, é gratificante para a gente fazer parte de todo esse processo. Meu muito obrigada pela sua disponibilização, pela sua atenção, por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, Rafa, com a gente, e obrigada por cada um, né, ter participado, ter doado do seu tempo, né, para poder aprender um pouquinho mais. Então, assim, se ninguém quiser falar mais alguma coisa, gente, eu encerro por hoje, né? Porque quinta-feira nós teremos aí o momento da Valquíria Vicente, que também ela vai retomar essa abordagem que a Rafael iniciou, né? Mas vai dar continuidade. Então, assim, se alguém quiser falar, tá aberto o microfone, senão nós estamos encerrados por hoje. Boa noite. Eu vou falar rapidinho, porque eu digitei no chat e não desenvolvi. Eu queria agradecer a palestra, foi muito boa. Quando a gente pensa em geração, só pensa em relação pai e mãe, né? Pai e filhos. E eu tenho só 2 residentes, cada uma está numa geração. E essa coisa de tratar cada uma de um jeito diferente, né? Porque o aprendizado vai ser diferente. Ainda eu, que sou de uma geração, deixa eu olhar aqui, geração X. Então, foi muito boa a palestra assim, para a gente tentar, né, melhorar a comunicação, a convivência com os residentes. Parabéns pela organização e parabéns, Rafaela, pela palestra. Foi muito boa. Que bom, obrigada. A ideia é essa mesmo. É apontar assim, uma luz no fim do túnel. Quando a gente estuda sobre as gerações, você fala, nossa, que bom que, né? Que todo mundo quer acertar, que bom que, né, que nós somos diferentes, mas a gente quer a mesma coisa. Então, é um conteúdo que ele conforta o nosso coração e nos motiva, né? E agora o desafio é esse, é buscar essas formas de aprendizado, buscar realmente essa empatia com cada uma das gerações. Tô vendo as pessoas aqui, nossa, dá uma saudade, a Lucélia, a Edna. Muito bom. A Lucila. Muito legal, muito bom estar aqui com vocês. A Lucila tá digitando, saudades. Eu acho que você tá conseguindo acompanhar agora o chat, né? Bom, gente, então vamos encerrar. Eu sei que alguns ainda estão escrevendo no chat, mas assim é mesmo só retribuindo, né, o comentário da Rafa. Meu muito obrigada e boa noite, então, a todos. Um beijo, sucesso nas residências. Contem sempre comigo, tá? SES. Com certeza.
Você tem um lugar especial na Coremu, você sabe disso. Sempre é muito Obrigada. bem-vinda. Estou sempre lá nesse lugar. Tá. Um beijo, então. Beijo para vocês. Bons estudos, bom evento. Obrigada. Boa noite, gente.